Pessoal, na aula de hoje de matemática, a gente vai na página 52, tá? Da 52 até a 54, a gente vai estar aprendendo sobre as medidas de comprimento, tá? Então vamos acompanhar aí na página 52. O metro é a unidade de medida de comprimento. Na tabela abaixo, veja algumas unidades derivadas do metro. A gente pode ver aí que as maiores, né, opções maiores do que o metro. O quilômetro, hectômetro e o decâmetro. Lembrando que cada opção dessa, pessoal, vai estar com uma letra, né? Com duas letras no caso. Vai ser utilizado quando a gente utiliza uma questão, faz uma pergunta ou até mesmo tem alguma coisa para vocês responderem. Não coloca o nome quilômetro, eles só vão colocar lá km. Então é preciso vocês saberem que os maiores do que um metro, cada um deles, né, assim como os menores, também tem a presença das letras, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês entenderem e saberem calcular. Então, o quilômetro é dado pela letra KM, hectômetro pela letra HM, o decâmetro pelo DM, tá bom? Agora a gente vai ver as menores de que um metro. O decímetro, centímetro e milímetro, né? Decímetro a gente tem dado pelas letras DM, centímetro, cm e o milímetro por mm, tá bom? Lembrando que todos esses, pessoal, a gente vai utilizar para formar um metro, cada um, claro que de uma maneira diferente. Por exemplo, dos centímetros, para me formar um metro eu preciso de 100 centímetros. Aí já para me formar um quilômetro eu preciso de 1000 metros, tá bom? Então, vamos acompanhar aí, ó. Quando precisamos efetuar medições pequenas, usamos as unidades menores que o metro, o decímetro, centímetro ou milímetro. Mas quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, usamos unidades maiores que o metro. Dessa forma, dessas unidades, a mais utilizada é o quilômetro. A palavra metro significa o que mede. O metro também pode ser representado assim, por um metro, né? No caso, para formar, como eu expliquei para vocês, um metro eu vou precisar de 100 centímetros. Ou seja, um metro é igual a 100 centímetros. Tanto vocês podem utilizar escrevendo cm como a própria palavra centímetros, ok? Há vários instrumentos de medidas que utilizam o metro e o centímetro. Vocês podem observar aí no livro de vocês, ó. O metro articulado, a fita métrica, a régua e a trena, tá bom? A gente utiliza mais para coisas menores, a gente utiliza a régua. Já se for maior que um metro, né, ou até um metro, a gente utiliza da trena ou a fita métrica. Agora na página 53, vamos lá acompanhar aí as perguntas, tá bom? Complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos como unidade de medida. O que a gente vai utilizar? Será que a gente vai precisar do quilômetro, do decâmetro? Mas lembrando que é a nossa altura, então a gente não tem mais de 2 metros, mais de 3 metros para a gente poder utilizar em outras unidades, né? Principalmente o quilômetro, que eu vou precisar de 1000 metros, e a gente não possui 1000 metros. Então a gente vai utilizar do quê? Será o centímetro, o milímetro, o metro em si, né? Então coloquem aí. Na letra B. Para medir itens do seu estojo, como um lápis, uma borracha, um apontador, o que você vai precisar utilizar? Será o centímetro, milímetro, hectômetro? Na segunda questão, você vai marcar com X os instrumentos que a gente vai utilizar para medir a nossa altura. A gente vai precisar da fita métrica, de um relógio, de uma balança ou de uma trena. Lembrando que tem 4 opções. Dessas 4 aí, pessoal, a gente vai ter que descartar o relógio, a gente não vai precisar do relógio, e a balança. Se fosse, no caso do peso, sim, precisaríamos da balança, ou então para informar as horas, o relógio. Terceira questão. Qual é a medida de comprimento mais adequada para medir? Vamos lá. Letra A, a nossa altura. O que a gente vai precisar para medir a nossa altura? Letra B, a largura de uma borracha. Letra C, a largura do portão. E letra D, o comprimento de um lápis, né? Qual vai ser preciso, pessoal, para a gente estar fazendo? Lembrando que todas essas opções que eles deram aí para a gente são opções menores. Então, estejam prestando atenção que vai ser menor do que o metro. Então, lá em cima, na página 52, sem dizer as opções de maior que metro e menor que o metro, tá bom?
Página 54 é a nossa última página da atividade de hoje, tá? Sobre esse assunto, que diz assim, na quarta questão. Com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. A altura da cadeira da sua sala. Então, você vai lá, sei que nem todo mundo vai estar com uma régua, mas quem está, ou pelo menos a fita métrica, né? Ou a trena, tentem medir, tá bom? Porque vai ter a presença dos centímetros e vai ajudar vocês. Letra B, comprimento do quadro. Então, no comprimento do seu quadro aí, o que você vai precisar? Letra C, largura do livro de matemática. Então, vocês vão aí ver a largura do livro e vão estar medindo também com a régua. Na quinta questão, o pessoal diz, complete o quadro. Nesse primeiro lado, já tem dizendo 1 metro, 2 metros, 3 metros e 6 metros. Na opção do lado, que vai ter como centímetro, você vai dizer, para formar 1 metro, né? Quanto eu vou precisar em centímetros? Lembrando que é 1 metro, 100 centímetros. E quando for pedir para formar 2 metros? Se 1 metro é 100 centímetros, 2 metros são 200 centímetros. E assim vocês vão fazer com as demais opções que tem aí, tá? Na sexta questão, você vai utilizar a régua, né? Use a régua para medir a letra A, a letra B, C e D, não é? Tem um traço, né? Uma reta aí que você vai estar medindo com o auxílio dessa régua. Como na terceira questão está pedindo para medir a altura da cadeira da sala, o comprimento do quadro, o livro de matemática é o mesmo de todo mundo. Mas o quadro e a cadeira vai variar o tamanho, então a gente não vai ter como exatamente saber a medida de todo mundo. Mas a da questão de número 6, a gente sim tem como saber porque a reta é o mesmo do livro de todo mundo, tá? Então eu vou dar essa resposta na próxima aula para vocês comparar se mediram certo ou errado, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, tá? As páginas 55, 56 até 58, né? A gente só vai estar resolvendo na próxima aula, tá bom? Então, hoje a aula de matemática ficou por aqui. E a gente se encontra em uma outra aula. Tenham um bom final de semana, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.